texto que foi lido, ele narra um momento em que um certo intérprete da lei, ele se aproxima de Jesus na intenção de colocar Jesus à prova. E faz uma pergunta extremamente inteligente para o mestre. E voltando-se para Jesus, aquele determinado intérprete da lei, doutor da lei, ele diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, então, ao invés de responder àquele homem de forma direta, Jesus, ele lança duas perguntas em cima daquela prova, daquele laço, daquela armadilha que esse homem tentava colocar e expor a Jesus. E as perguntas que Jesus levanta são as seguintes: o que está escrito na lei? E a segunda pergunta: como você entende o que está escrito na lei? Neste momento, o intérprete responde prontamente o texto em que nós lemos: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como você ama a si mesmo. A resposta daquele homem foi uma resposta correta. Ele respondeu conforme estava na Escritura. Porém, a pergunta que não foi respondida é: como você entende o que está escrito? Essa pergunta ficou sem resposta. O homem mostrou o texto na antiga aliança, mas ele não compreendeu a profundidade daquilo que ele estava falando para Cristo. E hoje nós vamos expor aqui a palavra de Deus exatamente para fazer com que os irmãos venham compreender o elevado padrão do amor de Deus. É exatamente sobre isso que Jesus Cristo está falando. E isso é extremamente importante para nós, porque dentro desse assunto, desse tema, nós vamos responder aquilo que ficou sem resposta naquele momento. Jesus, na verdade, ele respondeu, mas ficou sem compreensão da parte daquele intérprete da lei, porque ele não entendeu o que de fato é o amor de Deus. Meus irmãos, se nós pedirmos em uma universidade para que alguns alunos escrevam numa folha de papel em branco qual é a definição da palavra amor, eu tenho plena certeza de que cada um vai escrever em uma folha aquilo que ele entende a partir da sua experiência individual, o que é amor. Assim como se nós colocarmos essa mesma proposta diante dos especialistas contemporâneos, até mesmo especialistas em relação à palavra de Deus, que na verdade, especialistas entre aspas, eles também vão colocar de acordo com a sua perspectiva diferente. Alguns jovens universitários, talvez muitos dos especialistas, eles poderiam dizer e definir que a palavra amor é aceitar as pessoas como elas são. Aceitar as diferenças, isso é amor. Outros poderiam dizer que amar é fazer o bem. Se eu faço bem, eu estou demonstrando que eu de fato amo. Alguns poderiam entender que amor é se colocar na vida do outro e entender as dificuldades que aquela pessoa vive. São todas formas românticas de se enxergar o amor. Muitos com toda certeza diriam que amor é não julgar o próximo. Quem sou eu para julgar? Eu não sou Deus. Então eu te amo e expresso o meu amor não julgando as suas más ações, em não te instruir dizendo que as ações que você está cometendo são ruins aos olhos de Deus.
Mas a grande pergunta, então, é: qual dessas perspectivas está correta? Quem vai estar certo diante de uma universidade de pessoas intelectuais, inteligentes? Ou se for fazer isso no seio de uma igreja, quem vai acertar o que é de fato amor? E o grande equívoco, irmãos, é que todos querem entender o que é amor a partir das suas próprias convicções e experiências individuais. E o ponto de partida para a compreensão do que é amor não é esse, está invertido. Nós que cremos na palavra de Deus, nós cremos que a palavra de Deus é de fato a verdade, e tudo que está registrado é a verdade, e de fato é a verdade absoluta e não relativa. Então a palavra de Deus para nós contém o ponto final de tudo aquilo que pensamos. Antes de nós definirmos a palavra amor, eu não vou definir a palavra amor diante daquilo que eu entendo que é amor. E sim, eu vou buscar na palavra de Deus a definição do que é de fato amor. Portanto, quem define o que é amor não são os alunos. Quem define o que é amor não são os discípulos de Jesus Cristo. Quem define o que é amor é a Sagrada Escritura. Na Bíblia existe uma interpretação correta para definirmos a palavra amor. Na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Biblicamente, agora, nós podemos afirmar que Deus é amor. Essa é a definição do amor. Simples. Ou seja, Deus é a fonte do amor, e somente compreenderemos o que é amor a partir de Deus, analisando, observando, compreendendo esse bendito e glorioso atributo de Deus. Como que eu tomo ciência do que é Deus? Como que eu tomo ciência do que é de fato o amor de Deus? A partir do meu achismo? A partir da minha compreensão? A partir das minhas experiências individuais? E a resposta é não. A palavra de Deus, meus irmãos, é a própria boca de Deus falando ao meu, ao seu e ao nosso coração. Então, para conhecer Deus, de fato, só há uma forma: analisando as Escrituras, ouvindo a voz de Deus. E como eu ouço a voz de Deus? Buscando dos montes o sobrenatural e Deus vindo se revelando de alguma forma mirabolante a mim? Não! A palavra de Deus é a voz de Deus falando ao nosso coração. Por isso essa palavra, a Bíblia, a Escritura Sagrada, está no maior pedestal de importância da Igreja de Cristo. Ela é a palavra de Deus, e nela contém de fato o que é o amor de Deus. Devemos então negar, meus irmãos, nossas perspectivas, abandonar nosso achismo e nos submeter então à verdade absoluta e não relativa das Escrituras. A verdade relativa é a nossa. Nós contemos a relatividade. Para uma pessoa, o amor pode ser A. Para outra, o amor pode ser B. E assim vai se multiplicando o entendimento em relação ao amor. Mas o amor verdadeiro e genuíno, que é Deus, está descortinado na sua santa e gloriosa palavra. Se não olharmos para Deus, jamais nós vamos compreender o que é amor, pois nossa compreensão foi afetada pela corrupção do pecado de Adão. Por que cada um tem uma compreensão do amor? Por que cada um acha que amor é uma coisa? Porque a nossa compreensão de amor, a nossa comunhão com Deus, a nossa proximidade com Deus foi afetada.
Por isso, de forma corrompida, o homem entende o que é Deus. E a única forma de entender de fato quem Deus é através da sua santa palavra. Então, não tente ser um intérprete a partir das suas experiências individuais. Voltemos então, irmãos, voltemos a nossa atenção ao santo livro, às sagradas escrituras. Isso é o que uma igreja precisa entender e colocar como regra e base de fé e conduta. A palavra de Deus é, sim, de fato, o manual da vida. E a nossa confiança não está naquilo que é relativo, em supostos momentos em que Deus fala com as pessoas. Não, isso é subjetivo. A nossa fé está naquilo que é, de fato, objetivo, real, absoluto, que é a palavra de Deus. No tempo veterotestamentário, Deus jamais disse a alguém: eu te amo. Jamais. Mas expressou por diversas vezes um amor incondicional pelo povo que ele escolheu, pelo povo que ele elegeu, pelo Israel, a nação e o povo de Deus. Nós sabemos que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela é como uma sombra das coisas que haveriam de ser descortinadas em Cristo, das coisas que haveriam de ser reveladas em Cristo, e que Cristo é a luz que traz compreensão de quem Deus é. E Deus é amor. Então, como conhecer o Deus de amor? Só há um caminho, só há uma verdade, só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. É o único que pode revelar ao homem, descortinar ao homem quem Deus é. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 11, está registrado que veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Essa foi a primeira vez e única vez que Deus, de forma explícita, aberta, se direciona a um homem para dizer: eu te amo. João, então, Jesus, na verdade, então, ele é de fato a expressão do amor de Deus. Se Cristo não viesse ao mundo, irmãos, se Cristo não estivesse passado pela terra, jamais compreenderíamos que Deus é amor, jamais entenderíamos o que é de fato o amor, não conheceríamos esse atributo glorioso de Deus, não teria como se comunicar com Deus, não teria como entender, não teria como viver, não teria como ser alvo desse amor bendito e verdadeiro e genuíno de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, voltemos então o nosso olhar para Jesus Cristo, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender o que é o amor e elevarmos a nossa compreensão e padrão de cristão em relação ao amor. Viver de fato o amor de Deus em Cristo Jesus. É muito belo você dizer que ama uma pessoa. É muito belo levantar no seio de uma igreja e dizer: Jesus, eu te amo. É muito belo você expressar com louvores o seu amor a Deus. Mas o que é de fato o amor? E é exatamente isso que nós estamos buscando expressar para os irmãos, expor para os irmãos, para que nós venhamos compreender o que é amor e viver de fato esse amor genuíno e glorioso da palavra de Deus. Jesus é a expressão de amor de Deus, correto? Jesus é essa expressão. Então podemos chegar a algumas conclusões ao olharmos para Cristo. Jesus
não pecou. Guardou todos os mandamentos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, a palavra de Deus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ora, olha a declaração gloriosa a respeito do amor. Alguém entre nós pode dizer: eu não pequei? Alguém entre nós pode dizer: eu guardei os mandamentos do Senhor, por isso eu amo a Deus e eu posso declarar o meu amor a Deus? Alguém que guarda todos os mandamentos de Deus? Alguém que possa dizer: eu sou amado do Pai. Por quê? Porque Ele se manifestará a mim, pois eu guardo os seus mandamentos. Alguém que possa dizer: o Pai me ama, porque eu guardo todos os mandamentos do Pai, por isso Ele me ama e Ele se manifestará a mim? Ninguém pode afirmar isso. Vamos retornar ao texto lido. A perfeita lei de Deus diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Algum homem foi capaz de cumprir o primeiro mandamento de Deus: amar. Alguém alcançou o padrão elevadíssimo de Deus em relação ao amor? Não há um homem, irmãos, não há um justo sequer, ninguém capaz de olhar a Deus e dizer: Pai, pelos meus méritos, eu declaro, eu te amo. Não há um justo na face da terra, nenhum homem que não foi corrompido pelo pecado de Adão. Todos os filhos de Adão, todos nós, somos pecadores, indignos e incapazes de guardarmos todos os mandamentos de Deus. Aí alguém pode dizer assim: não, se eu estivesse no lugar de Adão eu não teria pecado. Ora, então tome atitude agora, não peque. Alguém consegue? Alguém consegue não ter pensamentos ruins? Alguém consegue não falar mal do seu irmão? Primeiro mandamento: alguém consegue amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças? Alguém que se dedique dessa forma? Não, irmãos, não há. Então nós podemos concluir, então, que o amor de Deus, ele é perfeito, e nós somos imperfeitos. Se amar é ser perfeito como Jesus Cristo é perfeito, jamais vamos amar a Deus através da nossa imperfeição. Não conseguiremos. Jamais podemos dizer a Deus: Deus, eu te amo. Não podemos dizer isso pelos nossos méritos. Os irmãos estão entendendo isso? Deus jamais se manifestará a nós. Jamais. Porque Ele só vai se manifestar àquele que guarda os seus mandamentos, aquele que Ele ama, aquele que é perfeito. E nós somos imperfeitos. Nós não conseguimos alcançar o elevadíssimo padrão do amor de Deus. Logo somos merecedores do seu juízo e não do seu amor. É exatamente esse dilema que a palavra de Deus traz e que coloca o homem de fato num beco sem saída. E a espada vem, a palavra vem como uma espada a penetrar o nosso coração profundamente e fazer com que o homem venha refletir: quem sou eu? Quem é Deus? O que é amor? Eu amo? Diante do padrão de Deus, existe amor no meu coração, no seu coração. Então a palavra de Deus, ela é lançada para constranger o coração do homem.
para apertar o coração do homem mesmo, para espremer o coração do homem, para que haja reflexão. Ora, se eu não amo a Deus, e Deus se manifestará somente aquele que guarda os mandamentos e que é perfeito, o que cabe a mim não é o amor de Deus, e sim o seu juízo e a ira do Senhor. E nós então não somos amados de Deus, nós somos inimigos de Deus. E a ira de Deus vai ser derramada sobre os seus inimigos, diz a palavra. Sobre Satanás, sobre os demônios e sobre os ímpios, no inferno. Mas Cristo, irmãos, e isso é o Evangelho, essa é a boa nova, mas Cristo veio ao mundo, e Cristo é perfeito, e Cristo é a expressão do amor do Pai na terra, caminhando entre homens pecadores e mortos, nos seus pecados, nos seus delitos, como eu e você. E o amor de Deus, a expressão de Deus, revelada em Cristo Jesus, passou aqui na terra. E Ele é o único digno de ouvir a voz de Deus a dizer: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Você é perfeito como eu sou perfeito. Eu e você somos um. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. E os dois são um e plenos em amor. A palavra de Deus, ela nos mostra que Deus, Ele é pleno em seus atributos, irmãos. Deus não precisa do homem. Talvez isso pode chocar as pessoas, mas é uma verdade. Deus não precisa do homem. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele coexiste em si mesmo. Ele é amor, Ele é santo, Ele é justo. Ele é perfeito. Ele não precisa de nada, mas Deus criou o homem para fazer com que esse atributo dele fosse conhecido entre todas as suas criaturas. Deus é amor. Deus é perfeito. E a expressão do amor de Deus é Cristo Jesus. Isso é amor. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17, verso 26, o seguinte, irmãos: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Deus te ama, igreja. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Por que que Deus te ama? Porque Jesus expressou o amor do Pai, te resgatando e habitando em você. Certo momento Paulo disse assim: eu sou como um vaso de barro, sem parecer, sem formosura. Não há nada que atraia os olhos de Deus quando olha por um vaso de barro simples e sem valor. Mas existe algo que habita dentro de mim. E o que habita dentro de mim é a excelência de Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito do próprio Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se há alguma excelência em mim, não é o vaso de barro, e sim aquilo que habita em mim. E é isso que Cristo está dizendo. O Pai te ama. Por que que o Pai te ama? Porque você é imperfeito? Não. Porque Cristo na cruz do Calvário puxou para si todas as suas imperfeições, todos os seus pecados, e cravou na cruz a cédula que era contrária à sua e à minha vida, o pecado, a imperfeição que nos afastava de Deus, e colocou sobre mim e sobre você o selo do Espírito Santo, o penhor da nossa salvação e a perfeição que há nele. Por isso, quando o Pai nos vê, o Pai não vê a pessoa, o Pai não vê imperfeição, o Pai vê o Filho, e nós somos o corpo do próprio Filho. Cristo é a cabeça do seu corpo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Se nós entendermos isso de fato, irmãos, então seguiremos o exemplo de Jesus, amando o nosso próximo,
Em João capítulo 13, verso 34 a 35, Jesus disse assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem o amor uns pelos outros. Agora eu sei que Deus é amor. Agora eu sei que Jesus Cristo é a expressão do amor de Deus. Eu sei que jamais alcançaria a perfeição pelos meus méritos, jamais seria salvo pelos meus méritos. Eu sei hoje que eu sou salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas como saberei se eu sou alvo desse amor glorioso de Deus em Cristo Jesus? Ame o seu próximo. Renuncie a sua vida por Ele, assim como Cristo o renunciou. Sirva ao invés de ser servido e faça ao próximo o que você gostaria que fizesse a você mesmo. Você é capaz de fazer isso? Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, disse Jesus, se tiverem um amor uns pelos outros. Amor, então, é Deus. A expressão do amor é Jesus Cristo. E o ápice da expressão do amor foi quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou pelo preço do meu, do seu e do nosso pecado, amando a sua igreja e se entregando por ela, pagando aquilo que separava o homem de Deus, nos reconciliando com o Pai de amor. Isso é amor. Amar é reconciliar o homem com Deus, assim como Cristo fez com a sua igreja. Portanto, amar é pregar o Evangelho. Amar é corrigir como Deus nos adverte. Portanto, quem ama, corrige. E Deus nos corrige o tempo todo pela sua palavra. Amar é renunciar para que o bem do próximo seja algo real e presente. Assim como Jesus Cristo fez pela sua igreja, façamos também com os nossos irmãos. Nós cantamos a aliança do Senhor, é amar os irmãos, é perdoar os irmãos. Esse amor que vive em nós é a expressão que nós temos para anunciar ao mundo inteiro. Nós somos eleitos de Deus, nós somos servos de Deus. Não ficamos apenas no campo do saber, não ficamos apenas na ortodoxia, mas nós também praticamos ortopraxia. Somos salvos pela graça de Deus e amamos e expressamos o amor de Deus, perdoando as pessoas, reconciliando as pessoas com Deus, pregando o Evangelho, estendendo a mão e fazendo aquele que está do meu lado aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Amar não é aceitar o pecado das pessoas. Amar é fazer com que as pessoas enxerguem os seus pecados. Isso é amar conforme o padrão de Deus, para que elas venham se arrepender, se lançar aos pés da cruz, e entender que são pecadoras e que precisam desesperadamente de Cristo, porque pelos méritos delas, elas vão ser lançadas no fogo do inferno. Mas pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus, elas serão salvas e alcançadas por Deus. Amar é odiar então o pecado. Odiar o pecado. Eu posso ter ira, irmão, no meu coração. Deus tirou, e a ira de Deus eu também posso ter no meu coração, e a ira de Deus é contra o pecado, e eu posso sim ter ira, ter pavor, ter ódio, ter repulsa pelo pecado, e eu devorar por isso, porque isso é amor. Amar é agir pela graça, irmãos. Romanos capítulo 13, verso 8 a 10 nos diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor, de uns para com os outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houve, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal para com o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Se não houvesse amor, a nossa vida aqui seria em vão. O homem que compreende e vive o amor será uma bênção para sua esposa.
será uma bênção no seu lar. A mulher que compreende e vive o amor será uma bênção na vida do seu esposo, será uma bênção na vida dos seus filhos. Os filhos que vivem um lar de amor, eles serão uma bênção para os seus pais, serão uma bênção no seu local de estudo, na sua escola, na sua faculdade. O funcionário que compreende e vive o amor será uma bênção para o seu patrão. O patrão que compreende o amor será uma bênção na vida do seu funcionário. Cristãos que compreendem e vivem o amor serão de fato sal da terra e luz do mundo. Mesmo que amando, mesmo que expressando o amor, sejamos menos amados. Mesmo assim, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo odiados, mesmo sendo caluniados, mesmo sendo enganados, mesmo assim, nós vamos continuar expressando o amor de Deus em Cristo Jesus. E essa é a diferença do autêntico cristão para a grande massa de falsos cristãos em nossa contemporaneidade. O amor transforma. O amor muda, o amor renuncia. Deus é amor. E se de fato amamos, nós vamos fazer aquilo que o Mestre nos ensinou. Nós vamos amar também. A nós, irmãos, diante do que foi expressado aqui nessa noite, daquilo que foi exposto, a nós só cabe gratidão, a nós só cabe louvor. Porque se nós somos imperfeitos e não conseguimos alcançar o elevado padrão de Deus, e de forma alguma conseguiríamos ser salvos pelos nossos méritos, mas Deus nos salvou. A salvação não é sinergismo, é monergismo. Deus salvou, Deus escolheu, Deus elegeu, Deus tocou, Deus regenerou, Deus justificou. É Deus que faz. Se Deus fez isso conosco, o que cabe a nós? Louvar ao Senhor, irmãos. Expressar ao Senhor a nossa gratidão e o nosso louvor. Senhor, o Senhor resolveu expressar na minha vida, na sua vida, na nossa vida, o amor, a expressão, o ápice do amor. Jesus Cristo habitou e habita no meu coração. Quem sou eu? Eu sou um vaso de barro, eu não tenho valor, eu não sou nada. Mas existe uma excelência que habita em nós, irmãos. E nós devemos reconhecer isso e elevar diante do conhecimento que foi exposto o amor de um cristão. O cristão não fala que ama e dá 3 tapinhas nas costas e se vira. Não. O cristão ama como Deus nos amou. O cristão ama como Cristo nos amou. O cristão renuncia. O cristão nega a si mesmo e faz o bem. Mesmo que sejamos menos amados, nós faremos o bem. E quando as pessoas olharem para nós, podem perseguir, podem ter ódio no coração, pode se levantar contra a igreja de Cristo, mas nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Nós vamos prosseguir, e mesmo que alguém se levante e tente contra a nossa vida e tire a nossa vida, o cristão ele é vitorioso e ele se levantará na glória. Estaremos diante do Deus que é amor. Que cabe a nós, irmãos, louvar ao Senhor e viver esse amor glorioso que um dia nos alcançou. Eterno Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, porque Deus é amor. Te adoramos porque Cristo é a expressão de amor. Te adoramos porque somos alvos da sua graça bendita. Te bendizemos, Senhor, e te suplicamos, ajude-nos, ó Deus. Eleva em nós o padrão do amor, que possamos amar ao próximo, amar a Deus, amar os nossos inimigos, estender as mãos aos necessitados, e dessa forma que todos possam olhar e enxergar de fato que somos cristãos,
que somos seguidores de Cristo, que Cristo é o nosso mestre, que nós somos alunos e fazemos conforme as orientações e instruções do nosso professor celestial. Nós oramos assim, Senhor, te suplicando, fica conosco, abençoa a nossa semana, guarda-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas, glorifica em nós o teu nome e que possamos brilhar, que possamos ser sal da terra e ver o teu nome sendo glorificado através de vasos de barro como nós. Nós oramos assim, Senhor, e em teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, consolação e o convencimento do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus hoje e para sempre. Amém.